Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, a doutrina das ressurreições. Você talvez nunca tenha ouvido falar sobre a ressurreição e sobre que haverá duas ressurreições em dois momentos diferentes. A primeira ressurreição, ela é dada na vinda de Cristo. E a segunda ressurreição é após o milênio de Cristo aqui na Terra. Então a gente vai ver nesse vídeo sobre essas duas ressurreições e a quem ela se aplica, né? O primeiro texto é sobre a prisão de Satanás, que está lá em Apocalipse 20. Vou virar aqui a tela para vocês verem. Aqui, ó. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e prendeu por 1000 anos. Aqui, ó. Milênio. 1000 anos. Satanás será preso. Aí eu pergunto aos amilenistas, principalmente ao pessoal da Igreja Católica, Apostólica Romana e alguns evangélicos de algumas denominações que creem no milênio simbólico, como que fica isso? Essa questão da prisão de Satanás por 1000 anos. Se vocês acham que o reino de Cristo se completa totalmente de maneira espiritual na igreja, ou seja, a pregação do evangelho, que vocês defendem essa doutrina, dizendo que o reino de Cristo já está estabelecido na terra. Vocês falam isso? Porque a igreja está pregando o evangelho de Cristo na terra, então o reino já está sendo pregado. O reino já está sendo assentado na terra através da pregação do evangelho. Sim, então vocês simbolizam o reino de Cristo. Vocês não creem no milênio literal. Vocês creem no milênio simbólico. Tudo bem. Mas como que você vai simbolizar a prisão de Satanás? Agora me explique como que Satanás ficará preso durante 1000 anos. Se você entender que o milênio de Cristo, os 1000 anos de Jesus aqui na Terra, é de maneira espiritual, com a pregação do Evangelho, e não um reino literal de Jesus reinando sobre a Terra, como que vocês vão explicar essa questão da prisão de Satanás? Então quer dizer que Satanás está preso hoje em dia? Eis a questão. E se Satanás está preso hoje em dia? Por que existe tanta violência? Por que existe aborto? Por que existe assassinatos? Por que existe stu.pro? Por que existe assédio? Por que existe guerras? Por que existe fome? Por que existe gente com doenças infecciosas, doenças tipo câncer, tipo AIDS, doenças que matam, que desgraçam? Se Satanás está preso hoje em dia, por que existe toda essa maldade que existe na Terra? É só por causa do ser humano? Gente, o ser humano é mau, sim. A nossa carne é decaída. A nossa carne é má. Mas a maldade que existe no mundo, boa parte dela é Satanás e seus demônios que influenciam no agir dos seres humanos.
Satanás e seus demônios, eles agem na mente humana para fazer o homem se perverter com pecados, com luxúrias, com coisas que degradam o ser humano, destroem o próprio ser humano e destroem até a terra. Destroem as coisas que existem nessa terra. Então, olhe, imagine só. Eu te pergunto, se Satanás, se o milênio é simbólico, como que Satanás está preso hoje em dia, com tanta maldade no mundo? Então, só aí já refutou o milenismo. Satanás precisará ser preso para que o reino de Cristo seja estabelecido literalmente nessa terra. Ou seja, haverá paz e justiça nessa terra com Jesus reinando. Por quê? Porque Satanás e seus demônios estarão presos no milênio. Então, aí que haverá justiça. Ou seja, Jesus volta na sua vinda gloriosa, prende os seus inimigos, que são Satanás e seus anjos caídos, são presos lá no Tártaros, no profundo abismo, lá no mais profundo abismo. Aqui, ó. Lançou no abismo. Deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem. Muito profundo, fenda nas partes mais profundas da terra, usado como receptáculo comum dos mortos, especialmente como habitação dos demônios. Ou seja, será lá que eles serão presos. Mas no momento eles não estão lá. Eles serão presos nesse abismo. Serão presos nesse abismo. Satanás e seus anjos durante 1000 anos. E fechou-se e pôs selo sobre eles, para que não enganasse mais as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se neles aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar foi autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, ou seja, pessoas que morreram, né, pelo evangelho, a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, que a igreja, essa dimensão aqui, ó, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é para a igreja. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Para quem que é a primeira ressurreição? Para a igreja. A igreja abrange a primeira ressurreição. Ou seja,
Na vinda de Jesus acontece a primeira ressurreição. Os que estão mortos em Cristo se levantam e encontram com o Senhor nos ares. Juntamente com quem está vivo, também será arrebatado aos ares, juntamente com os mortos. Mas em primeiro lugar, são os que dormem e depois os que estiverem vivos. Ou seja, os mortos são ressuscitados e depois quem estiver vivo vai ser arrebatado vivo junto ao Senhor dos Ares. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, passa-se os 1000 anos, Satanás é solto. E ainda em Apocalipse 20, você pode ler aí. Ele sai, engana as nações. Boa parte dessas pessoas que estavam no milênio, essas nações que estavam no milênio sem o corpo glorificado, porque não ressuscitaram, né? Elas entraram vivas no milênio, não passaram pela glorificação dos corpos. Boa parte dessas pessoas morreram e foram nascendo outras gerações. Imagine, 1000 anos se passaram, quando de gerações que não nasceram no milênio. Então Satanás será solto para enganar essas pessoas que nasceram no milênio. Essas pessoas que não viram os últimos acontecimentos antes de Jesus voltar, não viram a grande tribulação, não ouviram a pregação do evangelho, a pregação das duas testemunhas, não os sinais que as duas testemunhas fizeram, as profecias se cumprindo. Muitas dessas pessoas que nasceram no milênio, elas não viram as coisas que aconteceram na última semana de Daniel. Ou seja, essas pessoas, por elas não verem, elas estão lá no reino de paz, com Jesus reinando e a igreja reinando gloriosa na terra. Essas pessoas estão sem os seus corpos gloriosos, porque corpo glorificado só a igreja tem. Mas essa pessoa já está num reino de justiça, de paz. Só que elas vão precisar ser provadas. Satanás é solto para provar elas, para ver o que acontece, para ver onde que está o coração dessas pessoas. Se realmente elas estão achando que aquele reino é realmente justo, o reino de Jesus é justo, ou elas estão insatisfeitas. Então, Satanás vai enganar muitas pessoas. Muitas pessoas. E essas pessoas que ele engana vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Junto com o diabo e com a besta e o falso profeta, que já estavam lá, o anticristo, a besta, que é o seu exército, e o falso profeta, já estavam no lago de fogo e enxofre, porque foram lançados vivos na volta de Jesus. E essas pessoas aqui, que o diabo enganar, também vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Mas e as outras pessoas que estão mortas? Desde Adão, desde o primeiro homem, até o último homem. Essas pessoas que não pertenceram à igreja, que não receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo dentro delas. Mas elas nasceram desde Adão. Imagine, tantos povos que nunca ouviram falar de Jesus nem do Evangelho. Os maias, os incas, talvez fenícios, outros, nós desde os primórdios da humanidade até agora. Tanto de pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Essas pessoas vão ressuscitar na segunda ressurreição. Aqui, ó. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram-se os livro das obras e o livro da vida. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto,
Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aí o livro das obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que nele estavam. A morte e o Sheol, além, entregaram-se os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, o Sheol, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, esse juízo final, o famoso grande trono branco, não é um julgamento para a igreja mais, porque a igreja já está glorificada. O julgamento da igreja acontece no tribunal de Cristo, logo depois da vinda de Jesus. É posto o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo que a igreja recebe galardão. Recebe a sua recompensa por ser fiel. O juízo final é para todos os seres humanos, desde Adão até aqui, que não pertencem a Jesus Cristo, que não tem o Espírito Santo. E vai ser segundo as obras que eles vão ser julgados. Não segundo a fé, porque a fé é para a igreja. A graça é para a igreja, mas as obras é para eles. É para eles, não é por causa do sacrifício de Cristo. A igreja foi julgada por causa do sacrifício de Cristo e recebeu recompensa porque creu nesse sacrifício. Já as outras nações vai ser pelo livro das obras, o que cada um fez segundo sua consciência. Então, muitos vão ser absolvidos e vão entrar na eternidade como nações, e outros que tiverem obras más vão ser condenados, ou seja, vai ter salvação e condenação no juízo final. Mas a igreja não está lá. A igreja não está lá. Pelo contrário, a igreja julga eles. A igreja julga essas nações. Os 12 apóstolos julgam a igreja no tribunal de Cristo, e a igreja julga as nações no juízo final. Julga essas obras. Então é muito interessante vocês entenderem esse mistério das duas ressurreições. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, dá uma forcinha aí, comenta no comentário se você tá gostando do canal, tá gostando dos vídeos. Comente para fortalecer o canal, para o canal aparecer mais e mais vezes para outras pessoas que não conhecem. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus.